E nessa noite nós estaremos estudando sobre é uma série de mensagens que nós estamos começando hoje, série de mensagens, você é a resposta. E durante 6 semanas nós estaremos falando a respeito deste assunto, você é a resposta. E logo em seguida nós vamos começar a ver aí onde estão os Elias desta geração. Um período em que Jezabel manda matar todos os profetas, um período de luto, de um luto espiritual no meio daquela nação, da nação de Israel. Surge naquele cenário Elias. E agora ele surge num momento que não era tranquilo. Não era um momento em que o povo estava todo voltado para Deus. Não era um momento em que todo o povo estava adorando a Deus. Muito pelo contrário, todos quanto adoravam ao Senhor naquele período eram perseguidos. E se fosse um profeta seria morto. Porque Jezabel sabia da condição, do que um profeta poderia fazer em relação ao povo. Acabe sabia o que um profeta poderia fazer em relação ao povo. Porque a palavra de um profeta naqueles dias tinha um peso muito grande. O profeta falava aquilo que Deus queria que falasse. O profeta não tinha que ter, não vou dizer assim, não tinha que ter medo, mas ele tinha a coragem de abrir a boca e falar, assim diz o Senhor. Então nós vamos falar um pouco nesta noite, onde estão os Elias desta geração. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos de perseguição. Não estamos vivendo um momento de perseguição conforme nos países da Ásia, no continente asiático, mas nós estamos vivendo momentos assim, de muita dificuldade. Momento em que nós enviamos os nossos filhos para a escola, momento em que os esposos, as esposas saem para trabalhar, e eles conseguem ver e ouvir muitas coisas desagradáveis. E parece que cada vez que aumenta a população, o IBGE já demonstrou uma estatística falando que nós estamos crescendo de uma forma avassaladora, estamos crescendo muito, mas parece que não está adiantando de nada este crescimento em número de cristãos na face da terra. Então por isso, e de onde vem essa ideia de onde estão os Elias desta geração? Onde estão os Elias desta geração? O que nós estamos fazendo para mudar essa geração? Para mudar o que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo? A cada instante, por onde você passa, eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade para contar o número de igrejas que nós temos aqui perto. Ou principalmente só na estrada Belfor Roxo. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de contar, obrigado, irmão. Não sei se já tiveram a oportunidade de contar quantas igrejas nós temos só na estrada de Belfor Roxo. Só na estrada de Belfor, sem contar aqui, né, na Distinção, sem contar aqui na Serenidade, sem contar lá na Marcovalde. Estou falando só na estrada de Belfor Roxo. Então está crescendo muito o número de cristãos na face da terra, principalmente aqui no Rio de Janeiro e em Belfor Roxo. Mas onde está a geração? E Deus está à procura de Elias para esta geração. Então, onde estão os Elias desta geração? É uma pergunta. E aí dentro do outro slide nos diz que você é a resposta para esta geração. Você é a resposta para esta geração. Deus conta com você para ser a resposta para esta geração, para mudar esta geração. Sempre teremos, por exemplo, hoje tivemos aqui na nossa igreja, à tarde, um curso de culinária, uma aula de culinária,
E quem estava dando a aula era uma jovem senhora católica. Uma jovem senhora católica. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que nos aproximar, precisamos nos aproximar dessas pessoas, de outras pessoas. Pessoas que de repente, se entrar por aquela porta travestida, qual seria a reação nossa? Qual seria a tua reação? Será que estaria discriminando, deixando aquela pessoa de lado porque está travestida? Então nós precisamos trabalhar nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu falei com o irmão, lá com o nosso irmão que é o mais velho da igreja, nosso irmão mais velho da igreja, né? Está lá atrás, é Matusalém. Falei com o irmão Matusalém que é o mais velho da igreja, não tem outro, é o irmão Matusalém. Eu fiquei de entregar ele um currículo de uma pessoa, a pessoa me pediu, perguntou se eu conhecia alguém que trabalhava nessa área essa área de urbana, de ônibus, né? De coletivo. E eu falei, eu conheço algumas pessoas. O senhor pode entregar? Aí a pessoa me entregou o currículo, e eu trouxe o currículo, está aqui, eu vou entregar depois ao irmão. Mas é uma pessoa que de repente você, uma mãe, tendo uma filha, não se sentiria confortável em deixar sua filha ao lado daquela pessoa. Mas ela me chama de senhor, seu Cláudio, sabe que eu sou pastor, e chegou e me entregou um currículo. E eu prontamente peguei aquele currículo, já entreguei a uma pessoa, o outro currículo vou entregar na mão do irmão Matusalém hoje. Mas por quê? Para tentar aproximar dessas pessoas e falar do amor de Deus para essas pessoas. É isso que nós precisamos fazer. É para isso, por isso que a igreja existe. Nós temos que fazer essas coisas, temos que nos aproximar dessas pessoas e tentar, trabalhar para tentar fazer com que elas entendam a necessidade de receber a Cristo como Salvador da vida delas. Então você é a resposta para esta geração. Deus não está contando, às vezes nós pegamos aquele versículo e falamos o seguinte, está na Bíblia que se nós não falarmos, as pedras falarão. Então eu não preciso fazer nada porque as pedras falarão. Não, Deus não está contando com as pedras. Deus está contando com você. Mas se eu não falar, Deus vai usar uma mula e a mula vai falar. Não, Deus não quer usar a mula, Deus quer usar você. Você é a resposta para essa geração. Deus quer usar a cada um de nós. E foi por isso que nós fomos chamados, por isso que nós fomos convocados para dentro do reino dele, para trabalharmos dentro do reino dele. Você é a resposta para esta geração. E essa primeira mensagem vem falando, onde estão os Elias desta geração? Onde estão os Elias desta geração? Deus está à procura dos Elias. Não somente dos profetas, mas das profetisas também. Mas vamos dar aqui uma ênfase a Elias. Onde estão os Elias desta geração? Eles estão por aí. Eles estão por aí. Quando eu falo por aí, é na face da terra. Quando eu falo por aí, são dentro das igrejas. Esses Elias estão por aí. Mas será que são James Bond? São 007? São agentes que as pessoas não podem conhecer? São pessoas que passam desapercebidas. Ninguém sabe que você é evangélico, que você é evangélica. Então, onde estão os Elias desta geração? Em pleno momento de dificuldade, Elias se apresenta e manda um recado para o rei. Fala com o rei que Deus vai enviar chuva e vai acabar com a seca. E Deus quer usar você também para falar para aquela pessoa que é próxima a você e falar para aquela pessoa, Deus quer acabar com a sequidão da sua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós. Aí nós começamos a observar em João 14, versículo de número 12, quando a palavra nos fala desta forma, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado,
fará coisas ainda maiores do que estas. Irmãos, imaginem, palavras do próprio Senhor Jesus, falando que nós faríamos coisas maiores. Coisas maiores. Eu não consigo imaginar, não consigo imaginar fazendo coisas maiores do que o Senhor Jesus. Como? Mas Ele fala que nós faríamos coisas maiores do que estas. É impressionante esse versículo. Onde estão os Elias desta geração? Onde estão os Elias que farão coisas grandiosas? Onde estão os Elias desta geração? O Senhor, eu sei que é meio difícil de entender essa expressão, mas o Senhor precisa de você. O Senhor precisa de cada um de nós. Às vezes achamos que falamos, o mundo não tem mais jeito. Falamos que o mundo não tem mais jeito. Mas se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, eu sei que os irmãos fazem, eu sei que os irmãos são atuantes dentro da igreja e fora da igreja também. Mas o Senhor Deus está esperando que nós façamos alguma coisa dentro desta geração. Nesse próximo slide, que vai no versículo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 e 17, o texto nos diz assim: então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? O que estava acontecendo ali? Acabe sabia quem era Elias. Acabe sabia quem era Elias. E sabia do poder da palavra, da força da palavra. Porque ele era um profeta do Senhor. E Acabe dá um cognome para Elias de perturbador. Dá uma alcunha, um apelido a Elias de perturbador. É você o perturbador de Israel? É você que está tirando esse povo que está adorando a Baal? Está adorando a Baal? Um povo que já se acostumou com esta adoração e está trazendo a palavra do Deus de Israel para este povo. Você é o perturbador? Será que nós estamos sendo considerados também como um perturbador, tentando transformar o mundo? Transformação essa dentro da palavra, tentando mudar o sistema do mundo, o que nós estamos vivendo na escola, no trabalho, na comunidade, na família. Então Acabe chega para Elias e chama ele de perturbador. É você o perturbador? Será que, sem ser chato, sem ser aquele camarada enjoado, será que temos falado com uma certa constância às pessoas que trabalham próximo a nós? Aqueles que têm o privilégio de estar trabalhando com um computador em uma sala, será que tem algum versículo bíblico na tela do seu computador? Será que você que não trabalha com computador, mas será que pelo menos aquele livro que os comportores eles doam, será que você tem aquela Bíblia pequenininha dentro do seu bolso, dentro da sua mochila, e as pessoas sabem que você é um evangélico? Nós somos um evangélico. Quando estava ainda na ativa, sempre via algumas pessoas dentro do trem, dentro do ônibus, pegava a Bíblia, abria a Bíblia e lia. Estava lendo a Bíblia dentro do trem, dentro do ônibus. Hoje em dia diminuiu muito. Porque de repente, se você abrir a tua Bíblia dentro de um trem, abrir a tua Bíblia dentro de uma locomotiva, dentro de um ônibus, dentro de um avião, as pessoas vão olhar assim, meio de lado, e para você, vai,
está ali um doente, está ali um fanático. Está ali um fanático. Então Deus está buscando, Deus está procurando, Deus está buscando esses perturbadores, essas pessoas que incomodam, porque onde um crente chega, ele consegue incomodar aquelas pessoas que ali estão. Às vezes elas agem, fazem algumas coisas que elas nem gostariam de fazer, mas elas fazem porque sabem que você é um cristão. E você se posiciona na qualidade de um cristão, se coloca ali como um cristão. Então a nossa presença, a presença do cristão incomoda muita gente. Nem sempre somos chamados por Deus para um desafio, quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como respostas para situações difíceis. Marcelo Tost, é ele que fala a respeito disso, é a palavra dele, de um homem, de um escritor. Então nem sempre Deus nos chama para um momento, sabe? Momento de uma circunstância tranquila, agradável. Deus chamou Elias num momento difícil. E às vezes nós somos confrontados por pessoas que não são evangélicas. Nós somos confrontados por pessoas que não professam a mesma fé. E são momentos difíceis. Às vezes até dentro da própria família. Eu fico imaginando como deve ser uma casa onde a esposa é evangélica e o esposo não é evangélico, ou onde o esposo é evangélico e a esposa não é evangélica. Como deve ser difícil. Difícil para terem a mesma linguagem, não a convivência em si, o bom relacionamento, mas o pensamento, falar a mesma linguagem. O quanto deve ser difícil. Então, você é a resposta. Você é a resposta. Nós somos a resposta para esta geração. Você é a resposta. Hoje em dia, nós utilizamos muita camisa com marca, né? Com grife. Você usa, nós usamos. Nós gostamos de usar camisa, tênis, tem uma marquinha. Então, o pessoal olha assim, ih, rapaz, né? Olha a camisa que ele está usando, olha o tênis que ele está usando. Dificilmente nós vamos encontrar na rua pessoas no centro da cidade, indo trabalhar com uma camisa com um dizer evangélico. Dificilmente nós encontraremos. Podemos até encontrar, mas é muito difícil. Valorizamos muitos cristãos valorizam marcas, grife, mas dificilmente nós encontraremos pelas ruas pessoas com uma camiseta, uma camisa polo, de repente pequenininho, alguma coisa escrita, um versículo pequeno, sabe? Alguma coisa falando de Deus, algum versículo. Então o Senhor está em busca, Deus está buscando o Elias nesta geração. Um Elias desta geração, um Elias desta geração. Deus está buscando um Elias desta geração. E esse Elias, de repente, é você, meu irmão. Esse Elias é você. De repente, lá no seu setor de trabalho, de repente, dentro da sua casa, de repente, da sua vizinhança. Você é esse Elias. E Deus quer usar você. Naquele grupo de adolescentes, lá na escola, naquele grupo de adolescentes que de repente sai para comer uma pizza, você pode ser o Elias no meio daquele grupo, se 100% daquele grupo não for evangélico. Ou mesmo sendo um evangélico, 100% sendo evangélico, de repente, você é um Elias que Deus quer levantar dentro daquele grupo, a fim de trazer uma palavra de crescimento para aqueles amigos, para aquelas amigas. Vamos começar a anotar aí na nossa folha.
Dentro dessa nossa ideia, o Senhor Deus, Ele está buscando, Ele quer buscar pessoas que vivem sua identidade de filho. Deus está buscando pessoas que vivem sua identidade de filho. Qual a identidade de um filho? Um filho, ele fala, ele age, ele pensa igual um pai, igual o seu pai. Um filho age assim. Viver em identidade de filho. Os meninos nem tanto, mas as meninas geralmente calçam o sapato ou a sandália da mãe. Os meninos nem tanto. As meninas às vezes vestem a roupa da mãe quando são pequenas ainda. Vestem a roupa da mãe. Elas querem se parecer com a mãe. Alguns filhos querem se parecer com o pai na maneira de andar ou de caminhar, na maneira de falar. Até em algumas profissões, alguns filhos querem ser igual ao pai. Então aqui, se nós queremos ser um Elias para esta geração, então viva a sua identidade de filho. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, de 15 a 17, nos fala desta forma: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha do nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos com os seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, quando nós falamos aqui a respeito de identidade, a identidade, quando você vai apresentar a sua identidade, aliás, foi na semana, teve uma dessas semanas que eu fui ao banco fazer uma negociação, sacar um dinheiro, mas não levei minha identidade. Na hora eu estava só com um cartão e falei não estava aqui, não era aqui, era fora aqui da cidade. E eu falei com a caixa, falei assim: olha, eu sei que é algo que vocês não estão autorizados a fazer, mas eu queria pedir um favor, se for possível. Aí ela falou: de que se trata? Eu falei assim: eu preciso sacar um dinheiro. Ela falou assim: mas se o senhor tem um cartão aí, o que impede? Eu falei assim: o que impede é que eu estou sem identidade. Estou sem identidade. Ela falou assim: eis o problema. Mas não tem problema. Vou fazer algumas perguntas ao senhor. Nome completo do seu pai? Aí eu, Cristiano Santana. Nome completo da sua mãe? Leia de Farias Santana. Sua idade? Não vou falar para vocês. Para ela eu falei. Aí, número do seu CPF, número do RG. Olha, o senhor já respondeu todas as questões. Então o senhor pode sacar o seu dinheiro. Mas houve a necessidade de uma identidade. De eu falar o nome do meu pai, o nome da minha mãe, CPF, o RG, meu RG. Houve essa necessidade. Então, se nós somos filhos de Deus, Deus espera que nós sejamos Elias nesta geração. Que nós venhamos a falar, nos identificarmos, agirmos como filhos de Deus. Não como qualquer um. Não como um filho bastardo, mas como filhos de Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Se Deus espera que nós sejamos um Elias dessa geração, é necessário que você reconheça seu chamado
É o segundo ponto a ser preenchido aí. Que você reconheça o seu chamado. Deus não colocou você, Deus não trouxe você para dentro do reino que pertence a Ele, para você não fazer nada. Ali fora tem um banner bem grande: aliste-se no exército de Deus. Deus não nos chamou para ficarmos com os braços cruzados. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, neste púlpito, que Deus quer que você saia da arquibancada e entre em campo para jogar. Deus não quer que você fique na arquibancada, porque ficar na arquibancada assistindo é fácil. O difícil é você entrar e jogar. Isso que é muito difícil. Então reconheça o seu chamado. E nós podemos ver e ter uma comprovação desse chamado em Romanos capítulo 8, versículo de número 19, que nos diz assim, ó: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estavam agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. 2 textos. Primeiro vimos aí Romanos e agora Atos 17. Aqui também uma outra situação, que pegaram ali aquele servo do Senhor e falaram assim: olha, esses homens aqui estão falando que existe um outro rei que não é César. Eu sei o quanto é difícil para muitos de vocês, para muitos dos servos do Senhor, o quanto é difícil você chegar diante do seu chefe, do seu patrão, e abertamente você chegar e falar: não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Porque geralmente as pessoas quando galgam, algumas pessoas quando chegam a um certo patamar, elas começam a mudar a sua maneira de pensar e começam a professar sua fé, ou então depositar, colocar sua fé em alguma coisa, e começam a trabalhar muito com a mente fora daquela realidade que o Senhor Deus quer e espera que nós trabalhemos com a nossa mente. Essas pessoas buscam outras doutrinas fora do cristianismo. Então é muito difícil você chegar e querer confrontar um chefe, um patrão. É muito difícil. É muito difícil. E agora esses homens estão sendo acusados. Olha, eles estão falando aí que existe um outro rei, que não é César, existe um outro rei. É difícil, tem sido difícil para muitos cristãos hoje em dia. No número 3, se você quer ser um Elias para esta geração, se você sente que está sendo chamado por Deus para ser um Elias nessa geração, gere uma santa insatisfação com o que está errado. Deixa gerar dentro de você uma insatisfação com o que está errado. A palavra nos diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Por um esposo ter feito alguma coisa errada, isso não é o suficiente para você mandar esse esposo embora. Por uma esposa ter feito alguma coisa errada, isso não é o suficiente para você mandar essa esposa embora. Por um filho ter feito alguma coisa errada, isso não é o suficiente para você mandar esse filho embora. Se uma filha fizer uma coisa errada, isso não é o suficiente para mandar essa filha ir embora. Mas que este ato que o esposo praticou, este ato que a esposa fez, este ato que o filho cometeu, ou que a filha cometeu, isso gere uma insatisfação dentro de você. Não podemos nos acomodar. Não tem como nos acomodarmos com isto. Você é meu esposo, você é minha esposa, você é meu filho, você é minha filha, você sabe que eu te amo, mas eu não concordo com o que você fez, com o que você está fazendo. Então que gere uma insatisfação. Mas parece que o normal hoje é aquela expressão, velha expressão: deixa o menino, deixa a menina,
Aquela velha expressão. No teu tempo, você fala isso porque hoje você já é velho. Vai dizer se no seu tempo também você não fez tais coisas, não praticou tais atos. De repente, quando você era solteiro, você praticou. Então deixa a menina, deixa o menino. Então, os Elias desta geração não pode se dar por satisfeito com as coisas que estão erradas. O que Deus espera de cada um de nós é que nós possamos fazer a nossa parte, que venhamos a fazer a nossa parte, demonstrando a nossa insatisfação pelo que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo. Nós devemos demonstrar a nossa insatisfação. Eu te amo, mas você sabe que eu discordo disso que você está fazendo. Eu discordo do que você está fazendo, que você está praticando. E aí nós lemos em Romanos 12, versículo de número 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos acomodar, não tem como nos acomodarmos com isto. E aí, na mídia coloca para cada um de nós, cerveja 0 grau, cerveja sem 0 grau alcoólico, nenhum teor alcoólico, coloca lá para nós. É um vinho que não tem álcool, não contém álcool. Se não contém álcool, tem que ser um suco, um bom suco, né? Um bom suco. Mas é um vinho que não contém álcool. Mas aí, para a nossa insatisfação, tem muitos cristãos que estão bebendo cerveja com álcool e vinho com álcool. Para a nossa insatisfação, não, para a insatisfação de Deus. Insatisfação de Deus, não a nossa, porque não terão que prestar conta a cada um de nós, mas terão que prestar conta a Deus. Então, o que está nos falando aqui no livro de Romanos é que nós não devemos nos amoldar, não podemos nos conformar com o padrão deste mundo. O que tem? Não tem nada demais, tem uma cerveja na geladeira. Como que não tem nada demais? Se nós somos o espelho do mundo, se você é o espelho do mundo, se Deus quer que você seja o Elias desta geração, como que não tem nada demais? Como que não tem nada demais você sendo um cristão, saindo para comer uma pizza com os colegas, ou comer um churrasco com os amigos, e de repente você chega lá e todos estão tomando uma cerveja, você toma um copo de cerveja também. Como que não tem nada demais? Como? Se Deus nos chamou para sermos Elias nessa geração, para fazermos a diferença. Mas infelizmente nós estamos vivendo um momento onde o errado é o certo e o certo é o errado. Parece que a Bíblia está sendo toda invertida, toda invertida. Mas a Bíblia não está sendo invertida estão sendo os valores que a sociedade vem colocando diante de cada um de nós. Invertidos são os valores. Se você quer se tornar um Elias para essa nova geração, no número 4, você tem que ser um agente ativo na transformação do mundo. O Elias desta geração é um agente ativo na transformação do mundo. Um agente ativo. Não inativo, mas ativo. Produzindo, trabalhando, um agente ativo na transformação do mundo, fazendo o nosso papel. Mas pastor, eu prego para os meus vizinhos. Sei que você prega para os seus vizinhos, sei que você fala do amor de Cristo para os seus vizinhos. Eu sei que os irmãos falaram do amor de Cristo para os garotos que passaram aqui na frente da igreja no domingo, no café que foi distribuído. Os garotos paravam aqui na frente da igreja de moto. E nós falamos, né, os que estavam trabalhando ali falaram do amor de Deus, eu sei.
Mas só que o Senhor não espera isso de meia dúzia. O Senhor Deus espera que todos nós façamos isso, sejamos agentes ativos na transformação do mundo. Que venhamos a nos posicionar diante do mundo. O mundo precisa saber, o seu colega, o seu amiguinho precisa saber, a sua amiga precisa saber que ali está uma serva do Senhor, que ali está um servo do Senhor. O mundo precisa saber disso, e esse tem que ser o nosso posicionamento. Se nós queremos termos uma vida de Elias nesta geração. E aí o texto, em 1 Tessalonicenses 1,8, nos diz: por quê? Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Paulo escrevendo ao povo de Tessalônica. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Às vezes nós ouvimos algumas coisas, mas não nos posicionamos. Deixa passar, não vou entrar em conflito, porque futebol e política não se discute, mas você tem o seu posicionamento, e eu preciso respeitar o seu posicionamento, e as pessoas precisam respeitar também o nosso posicionamento, mas não deixar passar desapercebida a situação. A transformação que o mundo precisa está em você. O que você faz hoje deixa um legado para amanhã. O que você faz hoje deixa uma herança para amanhã. O que você faz hoje deixa uma herança para amanhã. O que as pessoas dirão de você amanhã? Será que vão falar assim: poxa, hoje, olha, se eu estou na presença do Senhor, é porque o irmão fulano de tal, ele pregou para mim. Ele demonstrava que era um servo do Senhor. E eu posso te dizer uma coisa: nem precisou ele falar nada de Cristo, só a vida daquele homem, a vida daquela mulher, transformou a minha vida. Que legado nós deixaremos? Ou será que o legado que nós deixaremos é que a pessoa fala assim: estou fora da igreja por causa de fulano, estou fora da igreja por causa de Beltrano, estou fora da igreja porque aquele irmão, aquela irmã, aquele que se diz crente, ela que se diz cristã. Será que esse será o legado? Será que este vai ser o seu legado, o meu legado, a herança que nós vamos deixar? Será que teremos uma história? Deixaremos uma história que as pessoas possam olhar assim, ler a nossa vida e falar assim: olha, que servo do Senhor foi aquele homem, que serva do Senhor foi aquela mulher. A transformação que o mundo precisa está em você. O que faz você hoje, deixa um legado para amanhã. É você pai, é você mãe, é você filho, é você filha. O que você fizer hoje vai repercutir lá na frente, lá no futuro. Vai repercutir lá na frente. Então, por isso que o Senhor precisa de muitos Elias nesses dias que nós estamos vivendo. Você é a resposta de Deus para este tempo. Você é a resposta de Deus para este tempo. Tempo de dificuldade, tempo de crises dentro da Bíblia. Será que Deus existe? Será que Deus criou o mal? Crises que vêm aqui na nossa mente, sabe? Situações: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se existiam somente dois irmãos, se existia somente aquela família, como que ele foi casar com outra mulher fora daquele país? Coisas que vão acontecer na nossa cabeça. Você é a resposta de Deus para esse tempo de crise, tempo de grandes questionamentos.
grandes questionamentos, às vezes até dentro da própria igreja. Tempos de questionamentos, às vezes até dentro da própria igreja. Mas a resposta está aqui na palavra, tudo está contido aqui na palavra. Você é a resposta de Deus para este tempo. Deus quer que você seja o Elias dessa geração. Nesse outro slide nos fala, você é chamado para protagonizar a história com Jesus. Você é chamado para protagonizar a história com Jesus. É como se você fosse uma continuação da Bíblia. É como se a sua vida, como se a nossa vida fosse uma continuação da palavra de Deus. Uma Bíblia ambulante. E tudo quando você tivesse que falar, tudo quanto nós viermos a falar, assim diz o Senhor. Mas por que você age assim? Porque meu Senhor me orientou a andar assim. Os apóstolos fizeram isso. Não os 12, mas pelo menos 11, eles seguiram os passos de Jesus. Jesus falou assim, olha, vocês vão lá para Jerusalém, me aguardem lá, até que do alto seja revestido do Espírito Santo. E eles foram para Jerusalém, e aguardaram a descida do Espírito Santo. E no primeiro sermão de Pedro, 120 pessoas se converteram. A continuação, Jesus já não estava mais no meio deles. Jesus já não está mais de forma corpórea no nosso meio. E Ele espera que nós sejamos, que nós possamos dar esse prosseguimento, que nós demos o prosseguimento nessa jornada que Ele deixou aqui na face da terra. Dentro dessa palavra que você é chamada para protagonizar a história com Jesus, é por isso que o Senhor, lá no início da nossa mensagem, Ele coloca que você é a resposta. Você é a resposta. É a resposta que Deus tanto precisa para esse mundo que está indo de mal a pior. Você é a resposta. E Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós. Onde estão os Elias desta geração? Onde estão os Elias? O bom seria se em cada igreja nós tivéssemos vários Elias. Vários Elias. Alguns profetas ficaram na caverna escondidos. Alguns ficaram escondidos na caverna. 50 numa caverna, 50 noutra caverna. Porque a sacerdotisa Jezabel tinha 450 sacerdotes. Aquela mulher tinha 450 sacerdotes. Mas Deus está procurando Elias. E esse Elias, ele pode ser você. Pode ser cada um de nós. Cada um de nós. O perturbador. Perturbador dessa geração. Para a conversa. É igual aquele programa na televisão. Para. Não tem um programa na televisão que faz isso? Para. Chegou o neto. Vamos mudar o assunto porque chegou o neto. O neto é o evangélico, rapaz. Não quero ficar com esse assunto perto do neto não, que não é legal, De repente porque ele é o patrão, de repente porque é o chefe, não por causa disso, mas por ser o evangélico. Não para a conversa. Samuel está chegando. Porque eles sabem quem é o neto. Eles sabem quem é o Samuel. Eles sabem quem é o Humberto. Eles sabem quem é Jadileia. Eles sabem quem é Wanda. Eles sabem quem nós somos. Então, onde você chegar, seja esse Elias. Depois de 3 anos, mandar de oração, vai lá e fala para o teu rei, fala para esse rei, que Deus vai enviar a chuva.
Então Deus está querendo que você acabe com a sequidão também na vida de muitas pessoas. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando entendimento da palavra dele. Amém, irmãos?